Fala pessoal, Felipe Fontoura por aqui, falando do canal Dev Samurai, e hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre algo que acontece todos os dias aí nos nossos projetos de programação, ou os projetos de sistema, ou de site, de mobile, não sei o que você está fazendo, mas isso, se não aconteceu, com certeza vai ou tem uma grande probabilidade de acontecer no seu projeto, que é o que eu chamo de síndrome do sofá rasgado. Como assim síndrome do sofá rasgado? Deixa eu te contar uma história. Bom, teve uma vez que a minha mãe comprou um sofá lá em casa. E ela comprou aquele sofá, comprou lá com dificuldade, comprou lá nas Casas Bahia, nem lembro onde ela comprou, mas comprou lá, perder de vista o sofá. E ela mandou o sofá de tecido, era um sofá de tecido amarelo, bacana até o sofá, bonito. E como ele era de tecido, ela contratou um serviço lá de impermeabilização de tecidos. Então é um produto que você joga lá no sofá, você passa, esguicha lá no sofá e esse produto você pode derrubar água, que a água tipo assim, ela cai no tecido e escorre para baixo, sei lá, fica impermeável o tecido, né? E a gente começou a usar aquele sofá. Então quando a gente começou a usar aquele sofá, ela não deixava fazer nada no sofá. Nada. Então o que acontecia? Você sentava no sofá, sei lá, com um prato de comida na mão e daí ela falava: cuidado com esse sofá, não fica comendo nesse sofá, cuidado com não sei o que lá, cuidado. Ela também falava: cuidado com esse copo de Coca-Cola no sofá. Ela também falava, não contente, também continuava: ó, já falei com esse pé no sofá, não fica com o pé no sofá, cuidado com o sofá tá novo. Bom, vocês já imaginaram a cena, né? Eu não sei interpretar muito bem minha mãe, eu acho que ela até vai ficar um pouco brava de ter assistido esse filme, ou ela vai dar risada, bom, pouco importa. Mas a história do sofá mostra, se a gente levar aí para a nossa área de TI, para a nossa área de projetos, toda vez que a gente inicia um projeto, começa o projeto, é o sofá novo, é o sofá bonitinho, que você cuida dele com todo carinho. E à medida que o tempo vai passando, né, você vai acabar ficando relaxado. Então, você sentado naquele sofá novinho, né, cai lá o negocinho, coloca o pé, sujou um pouquinho, daqui a pouco o sofá já está imundo, o sofá já está lá todo sujo, está rasgado, daqui a pouco seu cachorro senta lá no sofá, você não está nem mais aí, o cachorro fica rolando, está cheio de pelo, você coloca o pé, até que você decide fazer o quê? Bom, agora o sofá está velho, agora está na hora de trocar o sofá. Ok? Isso acontece a todo momento com projetos de TI. As pessoas vão começando a ficar relaxadas com seus projetos, vão começando a criar lá dentro desse projeto padrões ruins, ou seja, mal programação, não começa a pensar direito e daí o que acontece? A única solução depois vai ser trocar o sofá, ou melhor, trocar o projeto, refazer o projeto. Eu já caí nisso várias vezes, inclusive eu tive que jogar fora um projeto há 3 meses atrás e refazer esse projeto. Claro que eu aproveitei a oportunidade para criar N situações lá dentro, N novas tecnologias que a gente já estava precisando. Mas de certa forma foi o quê? Um dinheiro ali investido que a gente teve que abrir mão desse investimento. E agora eu vou pegar uma caneta aqui com vocês, para que a gente possa entender melhor como que a gente pode simplesmente não cair nesse problema. Tem alguns mecanismos que a gente utiliza aqui na empresa, que utiliza todo dia aqui nos nossos projetos, que é um Continuous Integration Deployment. Como assim? Nossa, que nome maluco, né? O que é um sistema que faz essa integração contínua e faz testes? Para começar, eu tenho uma pergunta para você. Você faz teste? Se você não faz teste de software, e não é teste de clique, tá? Não é você testando, é você escrevendo uma rotina automatizada de teste. Então, para começar, o que é essa rotina automatizada de testes, que é o pré-requisito para você trabalhar nessa metodologia de entregas contínuas? É o seguinte, você escreve um programa e esse programa ele pode fazer, sei lá, qualquer coisa. Então ele faz um cadastro, faz lá uma conta e você escreve logo na sequência, né, um par com ele que é o seu código de teste. Então aqui está o seu código fonte, minha letra é horrível, meus desenhos são horríveis, se acostumam com isso, e você escreve um par casado para testes, ok? O que é esse par casado para testes? É uma rotina para poder testar. Então você estimula esse teste e ele vai
devolver algum resultado. Então você faz como se fosse uma tabela da verdade. Como assim uma tabela da verdade? Você entra aqui com 1, ele solta 2. Você entra aqui com 2, ele solta 3, ok? Você entra aqui 4 e ele solta, você entra 3 e ele solta 4. Logo, a função de teste é x mais 1, bobeirinha, ok? Então imagine que aqui tem um f de x que é x mais 1. E não precisa ficar preocupado, isso não é aula de matemática, tá bom? É só para você entender. Então imagine que você precisa de uma função que faz esse cálculo lá no seu código, sei lá, qualquer coisa que seja. Então você cria um par casado que seria o seu teste. Então, à medida que você vai criando mais outros módulos, mais outras funções, o que você faz? Você faz um par casado para cada uma e você vai colecionando esses testes que são chamados de teste unitário. Tem também os testes de aceitação, tem N tipos de teste, mas vamos se limitar por enquanto a não entender esses detalhes. Vamos chamar isso pura e simplesmente de teste. Então, por exemplo, tem um projeto aqui nosso que ele é batizado internamente como Repense, que ele tem por volta hoje de 3 a 4 mil rotinas de testes, ou seja, para cada rotina dessa eu tenho uma outra rotina. E isso a gente colocou na empresa como regra. Então você vai entregar um software, você precisa entregar o par casado dele de teste. E daí, para que isso funcione, o que a gente fez? Para que isso possa ser efetivo. Nós contratamos um serviço que é chamado de CI. O que é CI? É um servidor que fica escutando alterações nesse código e assim que tem uma alteração, ele executa todas as rotinas de teste, ok? Então, quando ele executa todas as rotinas de teste, você tem uma garantia que a cada coisinha, por mais minúscula que você muda no seu código, você vai ter a garantia que ele vai rodar todas as rotinas novamente. Ou seja, é muito melhor que você ficar lá testando. E normalmente a gente é bem negligente em testar. Não é nem por maldade, porque nós, principalmente que somos programadores, a gente tem lá uma rotina de teste. Então a gente coloca lá, no nome do cliente, a gente coloca lá nome 1, nome 2, nome 3, e a gente não coloca nomes reais. Ok? Então você pode programar nessa rotina para ter um dicionário, por exemplo, de nomes reais. Então esse servidor ele vai rodar, ok? Todas as vezes. E se isso daqui passar, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente fazer um que a gente chama de processo de deploy, que é subir o nosso código para o servidor de teste ou servidor de produção, dependendo do ambiente que você está trabalhando. E vai ter aí lá o nosso servidor de produção. Ok? Então, toda alteração que você fizer nesse código, você vai ter esse sempre código atualizado aqui no servidor. E tem muita gente ainda, eu sei, que por muitos anos eu trabalhei dessa forma, que ainda trabalha com sistemas de arquivo e FTP, principalmente quando está na web, ou seja, muda algumas coisas lá numa pasta compartilhada no Windows e depois sobe isso na FTP. Eu trabalhei assim por anos e se você está trabalhando num projeto muito pequeno, talvez você não tenha problemas, mas à medida que você for trabalhando num projeto mais complexo, você vai tendo problemas com isso, mesmo se você trabalha sozinho. Ok? Então, qual que é a grande vantagem disso? E por que eu estou falando da teoria do sofá rasgado? Porque quando você tem um programa que ele está somente, por exemplo, 80% de cobertura de testes, e tem softwares que conseguem medir isso, você consegue barrar isso lá no seu servidor de teste, no servidor de CI. Lembra o servidorzinho que está aqui rodando suas coisas? E você consegue barrar lá. E automaticamente você não envia para o servidor de testes ou de produção, dependendo do servidor que você está usando, ok? Com isso aqui você garante uma integridade de testes e você nunca vai ficar lá com o pé sujo no seu sofá ou comendo no seu sofá. É um gatilho, é um bloqueio, é uma trava. E essa trava pode ser até contra você mesmo, porque é bem comum você às vezes ter preguiça. Então você está numa segunda-feira, ou está numa quarta-feira, não está num bom dia, ou melhor, você está numa sexta-feira, está lá querendo sair logo para o final de semana e você faz um teste lá, sei lá, nem na maldade, faz de qualquer jeito. E daí o que vai acontecer? Esse sistema aqui ele não pensa, ele não sabe se é sexta-feira, ele não sabe se é segunda, ele simplesmente vai medir, então você fez 80% só de cobertura de teste? Não, senhor, você não
passa no meu crivo, ok? Então é dessa forma que a gente conseguiu melhorar muito aqui o processo de desenvolvimento aqui na empresa com N programadores, mas você também pode fazer isso sozinho. Tem servidores aí gratuitos e eu vou deixar na descrição do link, que são servidores gratuitos que você pode usar sem gastar um centavo. Claro, dentro do limite de conta grátis lá para ele, ok? Então, me despeço aqui de vocês nesse vídeo, espero que essa explicação aí, mesmo que seja rápida, também para o vídeo não ficar muito complexo, seja útil para você. E se você gostou, se você está achando bacana essas coisas, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe essas coisas, que assim eu vou ficar sabendo se eu estou no caminho certo ou não. Ou seja, isso é o meu pagamento, ok? Então, muito obrigado, até a próxima. Tchau!